Bahia que no Campeonato Baiano, com o time principal, venceu todos os jogos e não tomou gol. Né? Claro, que pesa os adversários, enfim. Mas não tomou gol e no confronto mais difícil, né, até agora, que o Rogério Ceni e seus comandados tiveram, um grande triunfo sobre o Sport. Claro, foi 2-1 só, gol no final, mas a produção ofensiva chamou muita atenção. Né? Dá para dizer que o Bahia hoje é o time nordestino que... A gente vai falar do Fortaleza daqui a pouco, mas até pelo Fortaleza ter dificuldades para ganhar do América, hoje empatou com o Ferroviário. Hoje o Bahia é o time do Nordeste que vai provando em campo que tem as melhores perspectivas para a temporada. Ou ainda é muito cedo, o recorte é muito pequeno para dizer que o time está no caminho certo. O Bahia está tendo a melhor largada, não diria do Nordeste, não, do Brasil, assim, né? É claro que cada um na sua ponderação, né? Uma São coisa Paulo, Minhoca. São Paulo, Minhoca. Não, eu até acho, assim, mas assim, o São Paulo é uma equipe que está sendo até, acho que, muito eficiente. Você olha a final contra o Palmeiras, não foi uma grande final. E aí claro, para o Bahia pesa em favor dele o fato de estar conseguindo sobressair contra adversários mais frágeis. Né? Até se a gente pega o Sport como exemplo, o Sport tem um time de muita qualidade, mas a gente sabe que defensivamente ainda não está um time totalmente acertado. Né? O jogo do Retrô foi até um exemplo disso e tal. Então, o Bahia, nesse momento, eu acho que há um excelente futebol praticado nos primeiros jogos e eu acho que há um contexto que aí eu acho que eu vou até desponderar, digamos assim, os adversários, porque se a gente fosse só atrelar, mas os adversários, a coisa mais fácil do mundo, a gente vê isso com tranquilidade. E eu acho que quando isso acontece de maneira recorrente, já não é uma questão de os adversários. Não, há o mérito do time, certo? Eu acho que o trabalho do Rogério Ceni, aliás, é um treinador que eu gosto muito, sempre gostei, desde quando começou no São Paulo e tudo mais, e não é pelo fato de ser São Paulino, mas é a maneira que o Rogério Ceni ele é tão dedicado, né? Ele é tão exigente com certas coisas, que muitas vezes isso gera alguns embates, às vezes teimosia e tudo mais, mas ele é um treinador que gosta de fazer isso que o Bahia está fazendo. Ele gosta de dominar adversários, tanto que ele fala isso no ano passado, né? Olha, eu queria muito aplicar a maneira como eu quero jogar, mas eu não montei esse elenco. Quando ele chegou, não tinha mais como contratar e eu preciso sobreviver nesse campeonato. Sobreviveu. A partir de agora, a gente começa a ver o Bahia que o Rogério Ceni tanto quis ter, entendeu? Não é o Bahia do Everton Ribeiro, do Caio Alexandre, do Cauli, enfim, dos jogadores principais, né? De Jean Lucas e tal. É um Bahia, é um time, na verdade, que precisa saber ter a bola. É uma equipe que precisa agredir o adversário. Porque quando o Rogério Ceni, no São Paulo não tanto, no primeiro ano dele, mas quando ele chega no Fortaleza em 2018, ele já tinha essa mentalidade. Tanto que na Série B, né, do ano que ele conseguiu liderar 36 das 38 rodadas com esse tipo de futebol. E ele não tinha um elenco tão qualificado como ele tem agora no Bahia. Ele teve, por exemplo, no Flamengo, e eu acho até que muita gente tenta desvalorizar um pouco aquela campanha que ele consegue o título, muito por conta da última rodada. O Flamengo foi campeão, perdendo para o São Paulo e tudo mais. Mas se você olha ali a reta final, a quantidade de pontos que ele acaba conseguindo, é muito na mudança que ele teve. Né? Ele colocou o Arão de zagueiro, colocou o Diego, que era um 10, para jogar de volante. E nessa estrutura que o Bahia está hoje, né? E o futebol que está desempenhando, eu acho que há alguns motivos que fazem o Bahia estar nesse nível de qualidade, além das peças, obviamente, que contratou. Eu acho que há uma sinergia hoje de comissão técnica, elenco e torcida. Assim, o Bahia não precisa, muitas vezes, aumentar a intensidade dos seus jogos. Mas ele, ali, numa média, a intensidade já é muito alta, entendeu? O nível de não parar por nenhum momento é sempre alto. É como se o Bahia já começou correndo, sabe, num speed muito alto, e o cara começa a falar assim, peraí, pô, é uma maratona, vai dosando um pouco a energia aí. Só que o Bahia tá se sentindo bem, entendeu? Não, eu tô de boa, me preparei para isso.
Então, claro, ainda vou ter situações que o Bahia vai ter durante a temporada. Mas para esse início, até aqui, o Bahia ele tem construído e tem um trabalho até aqui que é, assim, com muita segurança, né? Vai o credenciando para ter uma boa temporada. E aí, o que é que vai ser essa boa temporada? Pode ser chegar numa fase mais adiante de uma Copa do Brasil, né? Superar a fase das quartas de final. Pode ser uma campanha de G10 do Brasileiro. Pode ser, né, pentacampeão da Copa do Nordeste. Não vou nem botar o estadual, porque nesse ponto o Bahia ele é de fato o favorito. Não vencer o campeonato estadual seria, de uma certa forma, vou dizer a palavra vexame, mas seria um pouco decepcionante, né? Porque o Bahia é amplamente favorito no Campeonato Baiano, mesmo a gente fazendo aquela ponderação de um clássico com vitória, se a final for essa. Então, eu vejo dessa maneira. O início desse poderoso Bahia, que a gente tanto observa no papel e na prática, a gente observa isso, a gente, né, vai precisar de mais jogos, de mais outros contextos, mas no momento atual é uma equipe que está afiada. Mas para estar afiada, tem que estar afiada durante a temporada inteira, né? Falando pelo que você perguntou no começo, Fábio, se o Bahia era a equipe de melhor futebol, eu não tenho dúvidas que é a equipe a ser batida hoje no Nordeste pelo começo de temporada, mais até do que o Fortaleza, que está meio claudicante nesse começo. Mas eu também não tenho dúvidas que é muito cedo, que é a segunda pergunta que você fez, porque, querendo ou não, é começo de temporada ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de avaliar o que está sendo visto, porque se fala muito, os adversários são do nível mais baixo e tudo mais. Sim, são. Mas o Bahia está fazendo justamente o que você tem que fazer contra adversários de nível mais baixo, né? E o Bahia está enfrentando as mesmas equipes que o Vitória enfrenta, por exemplo. E a gente vê o Vitória não conseguir nem de perto o que o Bahia está fazendo. O Jacobina, que o Vitória empatou hoje, 0x0, o Bahia botou 5x0 no Jacobina. E sendo o primeiro jogo da equipe principal do Bahia, depois da pré-temporada, que tem a questão do entrosamento e tal, primeira partida, foi lá e 5x0. Jogou hoje contra o Itabuna, com vários reservas, 5x0, mais uma vez. Embora eu acho que até foi um jogo com os gols mais concentrados, né? O Bahia faz 1x0 no primeiro tempo, aí no segundo tempo parece que abre a porteira ali a partir de um certo momento e planta a goleada. Mas eu acho que o Bahia está fazendo o que ele tem que fazer, né? O que ele poderia fazer enfrentando um adversário desse nível. Está fazendo gols, não está sofrendo, não está tendo finalizações, como bem trouxe Lula hoje, não chegou a ter nenhuma finalização do Itabuna. Contra o Sport, que é um adversário de nível maior, também foi um bombardeio do Bahia, com várias finalizações. Ali pesou a falta de pontaria, uma excelente jornada de Kaique França para também não ter um placar mais seguro, mas a equipe também fez por onde, né? Poderia muito bem o placar ter sido maior. Então eu acho que a gente tem que também ver dessas duas formas, né? Ano passado também o Bahia enfrentava também essas equipes de baixo nível e não conseguia mostrar um futebol nem parecido com o que ele vem mostrando. Então eu acho que dá para a gente pesar que as partidas de agora não são garantias de que o Bahia vai chegar na Série A e vai performar da mesma forma, porque com certeza o nível de dificuldade vai aumentar, mas dá para a gente avaliar que é uma evolução do Bahia versus o que a gente via do Bahia nos últimos anos e versus também concorrentes diretos. A gente vê equipes aí nos estaduais sofrendo, o Fortaleza, por exemplo, sofrendo com o Ferroviário, enfim.